Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana, barra dia, né? O vídeo saiu hoje no canal sobre o jogo do Palmeiras e Juventude, e eu já volto aqui para conversar com vocês sobre o jogo da seleção brasileira, né? Japão e Brasil lá em Tóquio, onde o Brasil acabou perdendo de virada para o Japão por 3-2. Bom, meus queridos, vamos conversar sobre esse jogo e também sobre a Copa do Mundo, né? A gente teve já 6 seleções garantindo vagas hoje, né, nas eliminatórias, então esperei para terminar, para trazer para vocês essas seleções, né, que definiram suas vagas hoje, terça-feira, dia 14 de outubro. Os próximos jogos da repescagem serão disputados no mês de novembro, né, entre os dias 13 e 17 de novembro, ali na última semana de repescagem, onde a gente vai ter já definido muitas outras seleções. Muitas seleções europeias vão definir suas vagas nessa data FIFA, né, de novembro. Também vamos ter definições provavelmente da CONCACAF, né, as seleções que estão disputando as vagas que anteriormente seriam de México, Estados Unidos e Canadá. Então vamos ter bastante seleções definindo seus caminhos aí para a Copa do Mundo e eliminadas também. Bom, meus queridos, vamos conversar sobre a catástrofe, que é a constante catástrofe que é a seleção brasileira. Desde 2002, né, a gente não ganha uma Copa do Mundo e vem colecionando fracassos e decepções, tanto dentro de campo como fora de campo. E eu acho que isso não dá pra gente separar quando a gente vai falar sobre a seleção brasileira, sobre momentos, sobre, inclusive, a derrota que a gente teve hoje contra o Japão. O Japão está com o mesmo técnico desde 2018, então, ou seja, 2 Copas do Mundo e um longo trabalho já produzido, vai para a terceira Copa do Mundo dele. Seria esse o trabalho de Tite se tivesse permanecido na seleção brasileira? Não permaneceu, escolha do treinador. A seleção perdeu ali 3 anos definindo quem seria o comandante da seleção brasileira, entre estagiários, técnicos que dividiram o cargo com treinamentos de clubes, e finalmente estamos com o Carlo Ancelotti. Quero falar diretamente dele agora nesse começo. Na minha opinião, o Carlo Ancelotti só sai da seleção brasileira se ele quiser. Não há, para mim, possibilidade de demissão do Carlo Ancelotti, independente da campanha que a seleção brasileira for fazer na Copa do Mundo 2026. Não acho que esses resultados estão na costa dele, pelo menos até a Copa do Mundo, até o resultado da Copa do Mundo. Esses resultados não tem como ser culpa dele. É um trabalho jogado fora, é um trabalho em frangalhos que ele pega na seleção brasileira, é um trabalho que a gente vê fracasso desde as categorias de base, com eliminação na Copa do Mundo Sub-20. Então é sim uma campanha absurdamente ruim da seleção brasileira. Então isso é reflexo da má gestão, da má coordenação que a CBF tem com o futebol brasileiro como um todo. Acredito que com o Samir isso possa mudar, é uma renovação que veio, por enquanto, com um calendário que eu gostei muito do calendário brasileiro para o ano que vem. Vai ter conteúdo aqui no canal o ano inteiro, então se inscreve para você não perder nada, né? Não me apresentei, sou Gabriel Rodar, então não se inscreva para você não perder nada aqui no canal na próxima temporada, que, como eu falei, vai ter jogos de janeiro a dezembro do Campeonato Brasileiro, estaduais, etc. Então aqui você vai saber de tudo que acontece com o seu time de antemão. E não acho que, vamos supor, num fracasso absurdo de Copa do Mundo, cair na fase de grupos, isso eu acho impossível de acontecer, ele deva ser demitido, tá? O Ancelotti deve ser demitido. Eu acho que temos que dar essa chance. A gente tem sim à nossa disposição o melhor técnico do mundo trabalhando com a nossa seleção brasileira, mais vitorioso, sem sombra de dúvidas. Então, ter um ciclo de 4 anos com ele talvez seja uma excelente saída, né, para a seleção crescer de patamar, voltar a ser uma seleção temida, voltar a ter um futebol alegre, um futebol interessante a gente acompanhar. Mas, obviamente, que vai depender do respaldo que a CBF for dar nele e provavelmente da vontade do treinador de permanecer ou não comandando a seleção brasileira. O jogo de hoje, especificamente o jogo de hoje, a virada sofrida contra o Japão, eu colocaria em 2 fatores. O primeiro, obviamente, é o fator individual, que são os erros de tanto Fabrício Bruno quanto de Hugo Souza, e também do lado esquerdo da defesa, né, com o Beraldo e Carlos Augusto. Eu acho que esse setor não funcionou bem no jogo de hoje. E também no psicológico, tá? E aí envolve o coletivo também. Então a seleção, para mim, pecou nesses 2 momentos. O individual com os erros de Fabrício Bruno e também no coletivo com a questão psicológica.
Falando sobre o primeiro tempo, vamos falar sobre setores, tá? Primeiro tempo, o Brasil foi muito bem, foi mortal nas duas chances que teve. O Brasil teve 2 finalizações no gol na primeira etapa e marcou nas duas. O aproveitamento estava de 100% com o gol do Paulo Henrique, estreante na seleção brasileira. Também, né, no gol do Gabriel Martinelli, 6 minutinhos depois já estava 2-0 para a seleção. E uma vitória até ali tranquila. O Japão não conseguia incomodar tanto assim a seleção brasileira. Mas é uma seleção muito perigosa, uma seleção muito rápida, de transição rápida, de troca de passes com excelência e também com uma boa finalização. Começa o segundo tempo, logo aos 6 minutos, o Fabrício Bruno entrega a bola nos pés do Minamino, um dos craques dessa seleção, né, japonesa, não à toa é o capitão da seleção, e ele faz o gol, o 2-1. E ali em diante, a seleção ela escancara um problema que é o que eu já falei na última Copa de 2022, já conversei com meus amigos na Copa de 2018 sobre isso. A seleção brasileira não tem psicológico para atuar, não tem psicológico para jogar. Isso você vê no 4-0 que sofreu contra a Argentina, na Copa América de 2021, que perdeu para a Argentina no Maracanã. São esses fatores que você vê, né, escancarados à nossa frente, que a seleção não tem um psicológico bom, é um psicológico de cristal. Sofre algum revés, sofre alguma ameaça, nesse jogo específico, a vitória, a seleção, me desculpe um termo, mas peida na farofa. A seleção não tem um cara que consegue colocar essa garotada, esses jogadores cascudos, milionários, bilionários, bilionários não, só Cristiano Ronaldo, mas milionários, em linha novamente, né, em eixo. Né, a seleção perde o eixo com tranquilidade nos seus jogos. E isso é muito grave. Desde 2014, se eu não me engano, a última Copa que a gente teve uma psicóloga, né, na delegação da seleção brasileira. 2018 não tivemos, 2018 não tivemos, 2022 não tivemos, e tudo encaminha para não termos também 2026. É um assunto muito delicado, que deveria ser melhor trabalhado pela CBF, que deveria ser melhor trabalhado pelo Carlo Ancelotti, porque é evidente, a seleção brasileira some quando precisa definir, quando precisa aparecer para definir alguma coisa. E foi assim, cara, contra as principais seleções. Na Copa América passada, por exemplo, quando precisou crescer no jogo contra o Uruguai, né, e colocou um menino de 16 anos para ser esse craque, para ser esse cara diferencial, para colocar a bola no chão, não conseguiu na época o Endrick. E isso se comprovou, se escancarou nessa derrota hoje para o Japão por 3-2. O Brasil sofre o gol num erro, como eu falei, individual do Fabrício Bruno, mas todo o coletivo, todos os jogadores junto com ele, somem da partida. O Brasil só vai retomar com muitas aspas, porque criou pouquíssimo depois desse gol do Japão, no final da partida, depois dos 80 minutos, segundo tempo. Nakamura fez o gol de empate 10 minutos depois, e o Ueda fez o gol da virada do Japão 9 minutos depois. Ou seja, em 19 minutos, 20 minutos, o Brasil some dentro de campo, sofre uma virada escandalosa para o Japão. É a primeira derrota na história do Brasil para a seleção japonesa. Primeira derrota do Brasil na história para a seleção japonesa. Mas, olhando agora para o copo meio cheio, era uma seleção reserva, era uma seleção com muitos jogadores que não são titulares, no caso a própria defesa, sem os seus principais jogadores, eu falo deles todos juntos, né? Estevão, Rodrigo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, que aparentemente serão 9 da seleção brasileira. E também é uma derrota que prepara essa seleção para os jogos decisivos que vai ter na Copa do Mundo. São 48 seleções. Vai ter confronto com seleção mais fraca, mas também, provavelmente, né, com certeza, vai ter confronto com seleções cascudas, difíceis, complicadas, como é a seleção do Japão. O Japão não é uma seleção baba, a Coreia não é uma seleção baba. Contra a Coreia, os titulares em campo, o Brasil encaminhou uma vitória muito bem, né, feita, né, com o 5-0, mas contra o Japão, no primeiro tempo com Vinícius Júnior, as peças titulares também em campo, o Brasil conseguiu encaminhar um bom 2-0, mas com o psicológico em frangalhos e nos erros individuais dos seus reservas, o Brasil acaba pagando um pato. Outro tópico que eu quero chegar a conversar com vocês é sobre banco de reservas e exatamente sobre esse jogo. O Brasil perdeu as últimas
vamos lá, as últimas 3 Copas do Mundo, 14, 18 e 22, por conta dos seus reservas, do seu banco, de não ter um banco. Em 14, obviamente, né, pela falta de um reserva à altura do Thiago Silva, no momento, o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo, e também do Neymar, que acabou sendo lesionado contra a Colômbia, a gente acaba tomando, e outros fatores, mas a gente acaba tomando 7-1, não tendo qualidade suficiente para conseguir parar com a Alemanha, e enfim, aí a catástrofe do 7-1 veio. 2018, tivemos a suspensão do Casemiro no jogo contra a Bélgica, ele acaba não jogando, aqui joga o Fernandinho, que entre comparações, talvez não fosse o cara à altura de substituir o Casemiro, tínhamos o Fabinho muito bem no Mônaco, mas ele acabou entrando e acabou falhando, na minha opinião, pelo menos em um dos gols, ele acaba errando. No segundo ele acaba não fazendo a falta no Lukaku e, enfim, a jogada se constrói para sair o segundo gol do De Bruyne. E em 2022, né, quando os reservas entraram em campo num jogo muito complicado contra a Croácia, o Brasil acabou pagando o pato, né? Não tinha um lateral direito reserva, porque o Tite resolveu levar um palhaço, né, que é o Daniel Alves, para a seleção brasileira, um palhaço velho, né, que não tinha físico suficiente para atuar numa Copa do Mundo, mas mesmo assim ele levou. Não tínhamos um meio de campo que conseguia segurar a bola, ter posse de bola, né, e nosso meio de campo que entrou queria virar ponta e perdeu a bola, não voltou e a gente acabou sofrendo o gol no último minuto da prorrogação, vencendo a partida por 1-0. Então é um erro que a gente já vê com bastante frequência, né? A seleção brasileira não tem um banco de reservas à altura dos jogadores titulares, e isso numa Copa do Mundo, ainda mais, como eu falei, com mais seleções, com mais jogos, isso vai ser colocado à prova. Então eu acho que a seleção brasileira, no momento, escancara os seus problemas pro Ancelotti, né? Ele agora tem noção do que ele tem no seu plantel, pelo ótimo primeiro jogo que a gente fez contra a Coreia e por esse segundo tempo fraquíssimo que a gente fez contra o Japão, e um primeiro tempo muito morno, um segundo tempo, como eu falei, horroroso, fraquíssimo da seleção brasileira. Eu sempre falei aqui, deixei bem claro, essa pausa dramática, né? Eu sempre falei e deixei claro que a seleção não entra como favorita para essa próxima Copa por conta dos fatores externos e também por conta do nosso plantel de jogadores, que eu acho que ainda tem muito a ser trabalhado. E eu volto a repetir isso, a seleção não é a favorita para ser campeã do mundo, há outras favoritas, e acho que durante a Copa vão surgir outras favoritas, eliminando já as consolidadas, colocando mais dificuldade para as seleções, né, que já disputaram a Copa mais vezes, mas é um ponto para a gente trabalhar com a gente, com nós torcedores. A seleção chega na Copa como mais uma Copa. Vamos passar por essa 2026 e rezar, torcer, orar aí pelos dirigentes da CBF que permaneça, né, que o Carlo Ancelotti permaneça na seleção brasileira, e aí sim, em 2030, a gente chegue com a certeza da seleção brigar pelo título. Mas até lá é um longo trabalho, e no momento ali, daqui 5 anos, mais ano que vem vão ser 4 anos, pra gente pensar nessa Copa do Mundo 2030. No momento, 2026 ficou distante. Bom, meus queridos, eu preparei aqui um trabalhinho, aqui um textinho do Word, e aí o Gustavo que se mate agora para colocar aqui para vocês todo o meu intelecto, tudo que eu pensei aqui para conversar com vocês. Brincadeira, Gustavo. Eu vou passar para vocês quem a gente já tem definido na Copa do Mundo. A gente já definiu todas as vagas diretas, tá? Dos países sedes, obviamente, da Conmebol, da Oceania, da Ásia e também da África. Mas a gente já tem uma seleção classificada da Europa, e por enquanto da CONCACAF não temos nenhuma classificada, né? Vai ser definido isso na próxima data FIFA. País sede, todo mundo já sabe, Estados Unidos, México e Canadá, são os 3 que já estão garantidos na Copa do Mundo, por sediarem a Copa do Mundo. Na Conmebol, Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai fecharam as 6 vagas diretas. Na Oceania a gente tem uma vaga apenas, que foi preenchida pela Nova Zelândia. Na Ásia, 8 vagas diretas, então Irã, Coreia do Sul, Japão, Austrália. Uzbequistão, Jordânia, Catar e Arábia Saudita já classificadas para a Copa do Mundo também, já estão lá. E na África, 9 vagas já definidas. Egito, Cabo Verde, Marrocos, Argélia, Tunísia, Gana, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal já estão garantidas na próxima Copa do Mundo como forma direta. Na Europa,
a Inglaterra foi quem conseguiu definir a sua vaga para a próxima Copa do Mundo. Portugal também tinha a chance de fazer isso, mas mesmo com os 2 gols do Cristiano Ronaldo, acabou empatando com a Hungria e deixou a vaga para a próxima data FIFA, que deve vir, é evidente. Pega adversários bem mais fracos nessa decisão, nesses últimos 2 jogos, deve conquistar. Se conquistar 1 ponto, já se garante na próxima Copa do Mundo, na vaga, né, direta. Por que eu estou falando vaga direta? Bom, meus queridos, é o seguinte, a FIFA tem um torneio de repescagem, né, que é definido por uma seleção da Conmebol, que é disputado por uma seleção da Conmebol, uma da Oceania, uma da Ásia, uma da África e 2 da CONCACAF. Elas vão disputar primeiro uma semifinal, 2 jogos, levam para 2 finais, né, que já tem 2 seleções, vão ter 2 seleções já definidas lá. Então 4 disputam a semifinal, 2 já estão na final esperando, e aí dessas 4, 2 vão jogar a final e apenas 2 vagas desse torneio de repescagem serão preenchidas. A Europa não manda seleções para esse torneio de repescagem, né? Como eu falei, são 2 da CONCACAF, uma da Conmebol, uma da Oceania, uma da Ásia e uma da África. Isso preenche as 6 vagas. Por enquanto, na repescagem da África, temos Nigéria, Camarões, República Democrática do Congo e Gabão, que vão disputar por essa uma vaguinha. Então, 4 grandes seleções, no caso Nigéria e Camarões tradicionais, Gabão podendo chegar na sua primeira Copa do Mundo, mas vai ter um trabalho, um longo período ali de luta mesmo para chegar na próxima Copa do Mundo. E na Ásia, Emirados Árabes e Iraque disputarão na próxima data FIFA para saber quem que vai disputar, quem que vai disputar o torneio de repescagem da Copa do Mundo. Faltam ainda as 2 vagas da CONCACAF, que vão ser preenchidas os 2 melhores os 2 melhores segundos colocados da CONCACAF. Que, né, como eu falei, não tem nada definido ainda, vai demorar na próxima data FIFA, isso já vai ser mais certeira. É isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Como a gente vê, tem muito trabalho ainda. Só a Europa tem 16 vagas e apenas uma foi preenchida, então faltam ainda 15 seleções para definirem sua vida, mas isso só vai saber em março do ano que vem, né? Que é onde finaliza os playoffs da Europa, da eliminatória da Europa. Também em dezembro agora a gente vai ter já os grupos da Copa do Mundo, né? Então não vai ter todas as seleções, obviamente, mas até lá até em março a gente já vai descobrir quem que vai estar na Copa do Mundo. Por enquanto, quase 60% da Copa do Mundo de 2026 já definido. Faltam ainda 20 seleções para definirem seu caminho para a próxima Copa do Mundo. Fechamos, queridos? É isso, né? Se eu errei a conta, o Gustavo coloca aí. Mas é isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, que vem na sexta-feira, sobre a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Finalmente vamos voltar com a programação normal do Brasileirão aqui no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo e até mais. E Brasil, vamos, pelo amor de Deus. E Itália, vamos também.